Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito, reforça aí a inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link da Betfair. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição na Betfair e receba um super bônus de até R$ 600 no momento do teu primeiro depósito. É um super bônus da Betfair para os torcedores vascaínos, né? Então assim, faça a tua inscrição na Betfair, porque ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também. Repetindo e reforçando aqui, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Valeu? Bom, gente, vamos falar de Vasco, muitos assuntos importantes. Vamos falar de Hugo Moura, Luca Orediano, Juan Quinteiro, que lembra do Juan Quinteiro? Quando ofereceram para o Vasco e o Vasco fez aquele nariz de cera. Vamos falar sobre isso também. Falar sobre Hugo Moura, enfim, a importância do Vasco na Libertadores em 2025 e eu começo com esse assunto. Muita gente dizendo, Eduardo, o Vasco tem time para disputar uma Libertadores no ano que vem? Eu vou falar uma coisa para vocês, esse ano, todo mundo, o Vasco está disputando a Copa do Brasil, mas vai sair para o Água Santa, não saiu. Vai sair para o Fortaleza, não saiu. Vai sair para o Atlético Paranaense, que é difícil lá na arena, não saiu. O Vasco foi avançando. O Vasco foi o quarto melhor na Copa do Brasil 2024. Não estou errado. O Vasco disputou a semifinal com o Atlético Mineiro e acabou saindo, eu acho que até por culpa do Vasco mesmo. Erros individuais. O zagueiro Léo falhou nos 2 gols lá e falhou no gol aqui também do Hulk em São Januário. Então, dizer que o Vasco não está pronto para uma competição mata-mata como é a Libertadores é muito pesado. O Fluminense também não estava, ganhou. Tudo bem, o Botafogo investiu pesado e está na final, mas somos o Vasco. Um clube da grandeza do Vasco não pode ficar fora de uma competição como é a Libertadores. Não pode. Atrai patrocínios, negociação com os jogadores. Está disputando qual campeonato? Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É claro que o jogador, isso enche os olhos do jogador, porque já sabem da grandeza do Vasco, eles sabem disso. E o Vasco disputando grandes competições atrai muito mais, gente. O Vasco precisa de grana. O Vasco precisa estar em lugares importantes, em competições importantes. Então tem que classificar para a Libertadores, sim. É muito difícil. Claro que é. Não é impossível. Agora, super possível. Super possível. Eu quero a sua opinião aqui embaixo. Você que concorda aqui com a minha fala, enfim, deixa o like aqui embaixo também, que é muito importante para o canal, e reforça a tua inscrição. Dê essa força aí como resposta, tá certo? Então, é isso. E para disputar a Libertadores ano que vem, para facilitar esse caminho, né, para o Vasco buscar a classificação, bastaria que torcer para o Botafogo ganhar a Libertadores, né, abriria mais uma vaga no Campeonato Brasileiro, Flamengo ganhar o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. Não vou torcer, tô adiantando aqui, não torço, prefiro ficar fora da Libertadores. Eu prefiro ficar fora. Prefiro o Flamengo perdendo pro Atlético Mineiro. Prefiro ficar fora, sendo sincero aqui. Cruzeiro conquistar a Sul-Americana e o Palmeiras o Campeonato Brasileiro. Os outros 3, tudo bem. Agora Flamengo, negativo, tá? Essa é só a minha opinião, tá? Então, eu acho que o Vasco na Libertadores é uma tradição muito grande, é uma motivação, atrai muita coisa positiva para o clube, enfim, a torcida abraça, enfim, é tudo de bom, não tem nada ruim do Vasco estar na Libertadores em 2025. Sobre o Luca Orediano, muita gente ontem, Eduardo, essa situação, o cara tá lá, já é jogador do Cincinnati, não é. O Luca Orediano é jogador do Vasco e até o presente momento ele tem que se apresentar no Vasco no dia 1º de janeiro de 2025. Ponto. Não tem historinha, não tem mais. Ele é jogador do Vasco. Assim como Manu Capasso. Terminou o empréstimo, não pagou? Volta pro Vasco. Pré-temporada com o Vasco, tem que se apresentar. Ele é jogador do Vasco. É só isso. É jogador do Vasco. Então, assim, não, Eduardo, mas a galera tá falando narrativa.
Estão inventando muitas narrativas sobre esse assunto. Quando, repetindo aqui, quando o jogador hoje é o jogador do Vasco, tá? Eu quero falar também sobre essa situação envolvendo o Hugo Moura. Gente, o Hugo Moura é super titular do Vasco. Problema resolvido na capa? Esse é o problema resolvido no meio-campo do Vasco. Primeiro volante, super titular desse meio-campo. Cara que sai pro jogo, cara que marca todo mundo, cara que tem um bom passe, cara que faz gol, está fazendo gol. Então, assim, é um super titular. A dúvida tá no outro volante, porque o Galdames foi bem, sim, e temos que reconhecer. Quando vai mal, vamos criticar. Agora, quando joga bem, vamos elogiar. Qual o problema nisso? Quero saber qual o problema nisso. Então, assim, Matheus Carvalho ou Juan Galdames? Eu acho que o Galdames, nesse momento, pelo menos assim, no último jogo, foi bem melhor do que o Matheus Carvalho. Matheus Carvalho, às vezes, é muito lento, cadencia muito o jogo. Galdames não, se apresentou mais, marcou mais, correu mais, entregou mais do que ele. Ele tem que entregar. E eu acho que essa disputa é boa. Assim como o Payet, que não estava jogando nada e de repente apareceu no jogo e barrou o Coutinho. Pro jogo contra o Botafogo, pelo menos. Essa é a minha opinião. É assim que funciona o mundo da bola. Não tem que ficar desenhando nada, não. Não tem que ter jogador queridinho, não. Jogador, não, eu quero jogar. Então joga. Então mostre em campo que você tem capacidade para isso. Vai ficar jogando o quê? Com nome? Não é assim, para vestir essa camisa aqui, tem que mostrar em campo. E aí se o Galdames, não vamos elogiar o Galdames não, porque... Não, tem que elogiar sim. Eu enxergo isso, tá? Com todo respeito, eu enxergo assim, tá bom? Então, sobre o Hugo Moura, problema resolvido no Vasco, tá? É o volante do Vasco, é jogador meio-campo, super titular do Vasco, e sem historinha, sem mais. Gente, é Juan Quinteiro, hoje no Racing. Quando ele foi oferecido pro Vasco, ele estava no River Plate, né? Meia atacante, muito bom de bola. Lá temos vídeos aqui apoiando, contrata logo, é bom jogador, na época, né? E o Vasco negociava, aí saía do... Absurdo. E assim, o passado do Vasco é tão tenebroso, os dirigentes, os caras que negociavam. O Paulino serve. Foi assim, tá? Paulino serve porque teve o lance da contusão, aí não existe... Paulino Atlético Mineiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro passado. Ponto. Daverson. Negociou com o Daverson. Negociaram lá. Não, tá tudo certo. O contrato tá na mesa e tal. Passar as festas de fim de ano, você vem pro Vasco. Espera a ligação. Daverson tá lá esperando a ligação até hoje, fazendo sucesso no Atlético Mineiro na final da Libertadores. Juan Quinteiro. Negociou o Vasco, na época. Negociou. O que aconteceu? Racing acertou com o jogador. Um dos melhores jogadores na Libertadores da América, na Sul-Americana, nesse caso aqui, eliminou o Corinthians, foi carrasco do Corinthians, jogando demais com a camisa do Racing. Aí, a incompetência desses caras, e contrataram, quando eu falo que, não, Eduardo, mas o Quinteiro queria ganhar cerca de 800, 1 milhão de reais por mês. Beleza. Aí você paga 600 mil pro Galdames, 500 mil pra Maicon, 350 mil pra Rossi. Já falei aqui o salário do cara. Já falei o salário dele aqui. Falando aqui jogadores que não jogam, né? Aí você... Diversos outros jogadores. Cleiton Silva, que tá pra lá pra Portugal. 10 milhões de reais. 15 milhões de reais. Gente, a incompetência desses caras, absurda. Por isso que eu sempre falo aqui. Eles precisam prestar conta com o Vasco. Eles precisam, Pedrinho. Eu não sei como é que funciona, mas eles precisam sentar. Me explica esse tipo de contrato aqui. Vocês usaram a instituição para assinar um papel com um compromisso milionário com jogadores muito abaixo da média no Vasco. O Vasco não é irresponsável como o Corinthians, acabou de tomar um transfer ban, não pode contratar jogadores, inscrever jogadores até 2026, né, 27, sei lá. Então, assim, o Vasco não corre esse risco por conta do empenho do Pedrinho, pagamento de dívidas, pagamento de jogadores, tudo em dia dentro do clube, pagamento, o Vasco está pagando os clubes, fazendo acordos.
suando sangue para isso. Mas a culpa é de quem? Primeiro vocês erram. Não sei se é favor, fizeram um favor para alguns jogadores, né? Trazendo para o Vasco, contratando, pagando salários absurdos para esses jogadores. Não jogam esses jogadores, não jogam. Daí, no segundo momento, esses contratos realmente... Aí você tenta, de repente, um acordo, né? Uma rescisão. Você não consegue. Sabe por quê? Porque o empresário, primeiro o empresário não quer, jogador também não tem interesse, porque está pagando, está em dia, ele está encostado dentro do clube. Aí você tenta um negócio com outro clube, os clubes também não aceitam. Por quê? Por que eles não aceitam? Salário alto pra caramba. O Vasco é maluco. É isso que acontece. Aí não, mas aí o Pedrinho tem que se virar. Como? Não é assim, não. Contrato é compromisso e tem que cumprir. É tipo você no seu trabalho aí, com a sua carteira assinada, com o seu contrato de trabalho, é assim que funciona. A coisa é séria. Não é brincadeira não, gente. Então você que concorda comigo, sobe o like aí, se inscreve no canal. Os caras escolheram errado, fizeram uma bananada danada com o Vasco, né? Uma sacanagem com o Vasco. E aí agora é continuar corrigindo essa rota para 2025. Vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Porque a nossa torcida é F mesmo. É isso aí que você pensou. A nossa torcida é braba. E pode ter certeza, o Pedrinho vai vir aqui no canal. O Pedrinho vai falar sobre isso. Tá? Então, não fica de fora não. Se inscreve aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve aqui, deixa o like no vídeo. Reforça aí o sino de notificações também. Pega o link do vídeo, manda aí nos grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Diz pra todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. E olha, pra finalizar o vídeo, o jogo contra o Botafogo tem novidade aqui no canal, tá? Então, por favor, você que apoia o canal, que gosta do canal, fica de fora não, tá certo? Novidade direto do estádio Newton Santos, Engenhão, Botafogo e Vasco, uma decisão pro Vasco no Campeonato Brasileiro, tá certo, minha gente? Então é isso, vou ficando por aqui, desejo aqui um excelente final de semana para todos vocês, um excelente feriado, que Deus possa confortar os corações de todos vocês, afinal hoje é dia dos mortos, né? Então assim, sei que muita gente, por respeito aí a entes queridos, pessoas queridas, então desejo aqui conforto, que Deus possa confortar o coração de todos vocês, essas boas lembranças. E não vamos entristecer não, porque pessoas que fizeram bem merecem boas lembranças, merecem apoio sempre, né? Merece um almoço em família. Eu acho que isso é muito importante. Vamos celebrar a nossa casa, a nossa família sempre, que é o mais importante aqui nessa terra, né? São os nossos amigos, os nossos familiares, nossos filhos, nossos pais. Isso é o que importa aqui nessa terra pra gente. Valeu, gente? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.